notícia com você aqui na sua integração 1380, já temos 8 da manhã com mais 31 minutos em Toledo, 8h31. As principais informações do dia para você sintonizado na nossa programação no AM 1380, integração Toledo. Nesta manhã belíssima que nós temos, hein? O sol brilhando forte no oeste do estado do Paraná, a temperatura também bem agradável, né? Aliás, começamos o dia aí com uma temperatura bastante amena, em torno de 20 graus nesse momento, aqui no oeste do estado do Paraná. E a perspectiva é de alcançar no máximo hoje 29 graus, de acordo com a previsão também sendo anunciada para este período, né? Vem chamando a atenção também em todo esse processo que nós vivemos aí em relação a essa condição climática e que chamou atenção também no estado do Paraná, né? Porque 5 graus e 8 décimos na região de General Carneiro mostrou realmente a força lá também da questão relacionada às temperaturas muito baixas, a mínima registrada no estado do Paraná nessa manhã, de acordo com as informações do CIMEPAR. Gente, deixa eu colocar aqui já a nossa programação, que são 8h32 agora, 8 da manhã com mais 32 minutos em Toledo. Aqui na Integração Toledo nós temos a satisfação de receber hoje, é claro que via remota, para uma entrevista, o vice-presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria, o Franklin Kerber. Ele vai conversar conosco hoje aqui na Integração Toledo, porque nós temos um destaque a ser transmitido também, uma informação que talvez poucas pessoas saibam, em especial, no que se refere aos trabalhos que são realizados pelos optometristas. É assim que fala, Kerber? Seja bem-vindo aqui à Integração. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Integração. Prazer estar aqui com vocês. É assim mesmo, optometria. Optometria, isso mesmo, né? Vamos só para traduzir para o nosso ouvinte o que significa. É uma profissão, é o trabalho que já vem sendo realizado a longa data, mas que agora tem um outro reconhecimento, um outro viés também, inclusive legal, da legalidade, né? Perfeito, Paulo. Então é isso mesmo. O optometrista é um profissional de saúde, de formação independente e que cuida da saúde ocular e visual. Nós trabalhamos no que a gente chama de atenção primária à saúde visual. Então, todos os trabalhos que o optometrista faz têm como foco a prevenção e a promoção dessa saúde visual e ocular. Você mencionou que é uma profissão já bastante antiga. De fato, aqui no Brasil é pouco divulgado, é pouco conhecida a profissão, mas no mundo nós temos aí faculdades de optometria, por exemplo, desde o início do século XX, final do século XIX. Né? No Brasil acabou havendo algumas limitações, que inclusive imagino que a gente vai conversar exatamente sobre a mudança nessas limitações, que atrasaram um pouco o progresso da optometria no Brasil. Bom, que realidade que nós vivíamos e o que acontece a partir de agora, inclusive com uma decisão no Supremo Tribunal Federal, né? Isso, Paulo. A realidade até então é a seguinte, né? Nós tínhamos uma limitação para a atuação dos optometristas no Brasil, né, por conta de 2 decretos lá da época de Getúlio Vargas, da década de 1930. Né? Nossa, de lá, hein? Exatamente, bem antigo. Naquela época, a optometria ainda era muito pouco desenvolvida aqui no Brasil, não havia formação de nível superior, haviam profissionais práticos. Basicamente, um optometrista aprendia o seu ofício com um optometrista mais velho, com um tutor, com um mestre. Né? E de lá para cá, a coisa evoluiu muito. Né? Naquela época, foi implementada uma série de leis que regulavam a saúde e uma delas acabou por limitar a optometria no Brasil, né, por impedir o progresso da optometria no Brasil, por assim dizer. De lá para cá, nós temos a evolução aí na década de 90, 80, 90, a criação dos primeiros cursos técnicos em optometria. Né, foram os cursos pioneiros com reconhecimento do Estado. Né. Depois, finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, as primeiras faculdades de optometria. Né? E a profissão hoje ela está bem estabelecida com profissionais de formação superior, né? Com cursos de 4 ou 5 anos. E foi exatamente isso que o STF ele reconheceu nessa decisão agora do finalzinho de outubro. A evolução profissional e o direito desse profissional
que tem a sua formação superior, que tem o reconhecimento do Estado, de atuar na atenção primária. De atuar no cuidado da visão. Franklin, Perdão. certo. Só para a gente pontuar também aquelas situações que no passado havia também, às vezes, não havia um entendimento do que era aí a questão da profissão, né, do profissional da optometria. E às vezes a pessoa confundia com o oftalmologista, né? Como é que havia essa questão aí? Já ficou mais equilibrada as situações, às vezes que ficaram aí, digamos, arestas a serem aparadas em torno do assunto, Franklin? Como é que era percebido isso? Olha, sempre que a gente vai falar da optometria, sempre que eu me apresento como optometrista, eu tenho que explicar quem eu sou. A população ainda desconhece bastante a profissão, né? Em contraste com, como eu citei, outros países, né? A maioria dos países, quando você precisa de um atendimento em saúde visual, para renovar os óculos, por alguma preocupação com a visão, com a saúde dos olhos, você procura primeiro o optometrista, né? Ele faz esse trabalho, o optometrista faz esse trabalho de atenção primária, resolve os casos mais simples, por isso a atenção primária, né? E detecta problemas de saúde ocular e visual mais graves que eventualmente precisem realmente de uma atenção médica, né? Então a gente geralmente tem ainda que comentar tudo isso, porque a população ainda não conhece, é natural, né? A profissão demorou para se desenvolver aqui no Brasil. Quem conhece talvez porque teve uma experiência fora do país, conheceu a profissão. Então a gente ainda, esse espaço que vocês estão abrindo aqui para a gente, serve exatamente para isso, para que as pessoas conheçam a optometria. Inclusive, por isso eu gostaria também de agradecer você, Paulo, e a rádio por esse espaço. Tá certo. E existem as diferenças, então? Existem, né? O optometrista, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é a primeira barreira contra a cegueira evitável, né? Então, o nosso trabalho é de rastreio de possíveis casos de doenças oculares que possam ser graves, né? Algumas doenças sistêmicas, algumas doenças que afetam o corpo como um todo, que também têm manifestações oculares, é importante dizer isso. Alguém com diabetes, alguém com pressão alta, muitas vezes isso pode ser detectado através de um exame de vista, através de um exame do optometrista, né? Então nós fazemos esse rastreio, nós também avaliamos o ato visual, a capacidade da pessoa enxergar. Aquela famosa distância da plaquinha? Isso, aquela tomada da acuidade visual, não só isso, né? Tem alguns outros elementos do exame, mas essa que o pessoal conhece bem, que é ler algumas letras ali numa tabela, alguma coisa do gênero, também é parte do nosso trabalho, né? Detectando algum problema de ordem patológica, alguma doença que precise de medicação, de tratamento, aí esse papel, tratamento médico, aí esse papel não é nosso. Mas havendo aí a possibilidade de corrigir a visão com lentes, com óculos, com terapia visual, que é um trabalho que a gente faz, né, para recuperação, às vezes, de alguma condição visual, aí a gente tem essa autonomia, essa capacidade hoje. Terapia visual, é isso que você falou? Isso, exatamente. Explica um pouquinho melhor aí. Certinho. Algumas condições visuais, elas têm a ver com a nossa capacidade de coordenar bem os olhos, de usar adequadamente a visão, né? E assim como às vezes nós precisamos de exercícios, né, para outras funções na vida, também no que diz respeito à visão, alguns problemas visuais eles podem ser tratados com terapia, com exercícios. A melhor comparação que eu consigo fazer é com a fisioterapia, né, uma espécie de fisioterapia para os olhos, para casos como estrabismo, alguns casos de estrabismo, alguns casos de dificuldade de foco, é possível esse trabalho. Essa dificuldade de foco é aquela questão que envolve miopia ou não tem nada a ver? Não, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo são ametropias, são situações mais relacionadas com a anatomia do olho, com o funcionamento do olho, né? Um exemplo que eu posso usar bem simples, né, de dificuldade de foco é a dificuldade que as pessoas estão tendo, por exemplo, de passar muitas horas à frente de um computador, à frente de um celular. Com a pandemia isso se tornou ainda mais presente no nosso dia a dia e às vezes esse uso excessivo da visão de perto pode impactar numa função visual chamada acomodação,
que é um ajuste do foco visual. E a gente consegue trabalhar com essas questões por meio da ortóptica, que é a terapia visual. Interessante, é bom saber disso aí, até porque é o que está hoje pegando a grande parte aí das pessoas, das famílias aí, é o profissional que ficou em casa, precisando desenvolver suas atividades em home office, ficou muito mais tempo no computador do que às vezes ele imaginava. Aí vem a garotada, principalmente a garotada. Crianças e adolescentes ainda em fase, né, de desenvolvimento da sua questão visual, muito próximas da tela, talvez até menos de um palmo, né, do nariz até a tela do celular ou do computador, fazendo muitas atividades. Isso pode causar sérios problemas, Franklin? Pode causar problemas, sim, né? Eu não posso dizer que são problemas sérios no primeiro momento, porque são problemas mais relacionados com essa função visual, né, que eu havia mencionado, que é de ajuste de foco, mas pensando a longo prazo, né, isso tem sido colocado inclusive como um dos fatores para o aumento da prevalência de miopias no mundo, né? Há pesquisas de optometristas e de oftalmologistas pelo mundo que demonstram que o uso excessivo da visão de perto tem induzido, né, a cada um de nós a desenvolver aí, né, condições de miopia que aí sim são permanentes, né? Aí não há mais tratamento e sim cuidado no sentido de corrigir a visão com óculos, alguma coisa do gênero, né? Mas você mencionou um detalhe importante, que são as crianças, né? Isso não é de agora, não é por conta do uso maior do computador, mas algumas condições visuais que não afetam a capacidade de enxergar no primeiro momento, né, elas muitas vezes passam desapercebidas pelos pais, né, e podem causar perda visual, principalmente no que a gente chama de ambliopia, né, quando um dos olhos não desenvolve boa visão, às vezes até os dois, mesmo sem nenhuma doença, mesmo sem nenhum problema relacionado à saúde do olho, né. São problemas, essa ambliopia é um problema que pode ser evitado facilmente, simplesmente corrigindo essa criança com óculos ou por meio de uma terapia visual. E se não cuidado lá na primeira infância, essa criança pode se tornar um adulto que enxerga de um olho só, né? Hoje a gente tem, inclusive, enquadrado a monovisão como uma deficiência, né? Então, um impacto muito grande um impacto econômico, obviamente, um impacto de saúde, e que um simples atendimento optométrico ou cuidado do optometrista ele pode evitar lá nos primeiros anos de vida. Tá. Franklin, talvez agora aquela dica de ouro aí, porque se nós passamos praticamente 1 ano, 2 anos, 1 ano é muito mais certo em relação à questão das aulas remotas. A garotadinha ficou muito grudada no celular, naquela tela pequenininha, para poder acompanhar as aulas e depois das aulas ainda fazer exercícios, fazer as atividades, as tarefas que foram propostas pelos professores. Dá tempo ainda de tentar recuperar essa visão, a questão do foco, para não desencadear num processo talvez um pouco, não sei se seria irreversível, não sei como é que é avaliada essa questão aí, por isso que eu te pergunto, o que é possível, diante da constatação que a gente tem, o que é possível fazer para evitar problemas maiores futuros? Perfeito, Paulo. Uma das grandes preocupações da optometria nos últimos meses, né, esse 1 ano, 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, mas antes disso, porque os hábitos de usar o computador com mais frequência, usar a visão de perto com mais frequência, eles já vêm de antes, né? Então, uma das grandes preocupações é essa questão da ergonomia visual, né? Uma dica de ouro, como você falou, seria o que a gente chama da regra 20-20-20. A cada 20 minutos, fazer uma pausa de 20 segundos para observar algo à distância, a 20 pés. Como vem de fora, né? 20 pés é o equivalente a 6 metros. Tá? Então, 20-20-20, 20-20-20, cada 20 minutos, uma pausa de 20 segundos na tua tarefa que usa a visão de perto, computador, leitura, seja o que for, para olhar alguma coisa a 20 pés, a 6 metros de distância, né? É uma maneira aí de prevenir algumas condições, não só para crianças, para adultos, porque hoje a gente está vendo transtornos aí relacionados à visão por conta desse esforço excessivo em visão de perto, também em adultos, muito frequentemente em adultos, né? A diferença é que a criança está em desenvolvimento, então a repercussão disso é um pouco mais grave. No adulto é o desconforto, é a dor de cabeça,
a dificuldade depois de enxergar de longe, né? Alguma coisa mais relacionada com um desconforto mesmo. Uhum. Além disso, tem a idade também, né? Sim, sim. Existe uma condição em que a idade influencia, né, nessa capacidade de usar a visão de perto mesmo. Mas isso é natural. O que se espera é que isso não se antecipe, né, pelo fato da pessoa, de repente, usar excessivamente os eletrônicos. Porque aqui, viu, Franklin, aqui o pessoal faz o seguinte, eles pegam, por exemplo, o celular, né? E daí quando você sabe a idade da pessoa, conforme ela usa, né, o celular, se ela vai afastando cada vez mais, esticando o braço, daí você já sabe, opa, aquele ali passou dos 40, 45, né? Mais ou menos por aí mesmo. Nessa idade. Essa condição se chama presbiopia, né? É uma condição natural, né, de desgaste desse ajuste de foco que a gente chama de acomodação, né? Existem terapias preventivas para essa situação, mas como é uma coisa natural, você consegue atrasar, você não consegue evitar, né? Mas imagine que uma criança pode ter um transtorno, não o mesmo, mas muito parecido com esse, simplesmente por um excesso, né, de acomodação, por um excesso, ou por uma insuficiência de acomodação também, uma dificuldade relacionada com esse novo hábito, né, esse novo normal que a gente tem chamado aí, que é passar muito tempo como a gente está aqui na frente de uma tela, né? Pois é. Pelo menos eu tô quase vendo aqui que tá quase dando 20 minutos, daí eu vou ter que fazer uma pausa de 20 segundos, pelo menos, e olhar a uma distância de 6 metros, 20 pés, é isso? Exatamente. Aproveita, deve ter aí as vinhetas, né, do programa, algum intervalo comercial, você já tem a dica aí, tem uma janela atrás de você, observa o movimento, alguma coisa do Isso gênero. aí. Tá certo, é boa dica também, né? Ô, Franklin, olha, que legal, é bom saber disso, né? E principalmente dessas dicas que você traz, a orientação. Isso é o que mostra como é a profissão, né? O profissional da optometria, como ele é no dia a dia também importante na sua atuação e com esse grande reconhecimento, então, do Supremo Tribunal Federal. Então, foi uma barreira que estava estabelecida praticamente e agora se tem uma tranquilidade ainda maior, é isso, para o exercício da profissão, Franklin? Isso, Paulo. Hoje a gente tem respaldo jurídico para a atuação, né? Porém, o nosso objetivo é uma regulamentação da profissão, né? Para deixar claro, para ficar delimitada exatamente qual é a função do optometrista. A gente conhece bem, mas a sociedade precisa conhecer também, né? E nós temos como meta essa regulamentação também porque é uma porta de entrada para a nossa atuação no Sistema Único de Saúde, né, no Serviço Público de Saúde, que é a nossa principal característica, que é a atenção primária, é exatamente a forma como o Sistema Único de Saúde se organiza, né? Então, optometristas podem fazer um trabalho preventivo, visitando as escolas, conhecendo as crianças, fazendo a avaliação dessas crianças, uma avaliação prévia, né? Rastreando aqueles problemas que passam desapercebidos pelos pais, às vezes até pelos professores, mas que demandam atenção, né? Esse é um trabalho que a gente pode desenvolver muito bem, né? Não dependemos da regulamentação para isso, porque já dependemos só agora da boa vontade dos representantes, né, dos nossos representantes, para nos convidarem para fazer esse trabalho, mas a regulamentação deixa ainda mais bem delimitado esse nosso trabalho e acreditamos aí que com isso também a sociedade passa a conhecer melhor, a entender melhor o trabalho do optometrista. Que bom. Há uma tarefa, então, agora do próprio Conselho, não sei, para um diálogo mais próximo com os municípios, para a atuação também dos profissionais, ou Franklin? Sim, nós temos entrado em contato desde a decisão do STF com as vigilâncias sanitárias, com as secretarias de saúde, mostrando, né, a importância do trabalho e mostrando como nós podemos resolver, né, num nível mais primário, cerca de 90% dos problemas relacionados à visão que aguardam por um oftalmologista. Hoje, a resolutibilidade dos problemas de saúde visual que o optometrista pode prover é isso, é em torno de 80% a 90%. Então, se você olhar para a fila do SUS aí em Toledo, aqui em Curitiba, em municípios que nem oftalmologista tem, né, pensar que a gente consegue fazer essa fila andar 90% e ainda selecionar aqueles que precisam de um atendimento médico mais urgente,
ou aqueles que podem aguardar um pouquinho mais, organizar essa fila é um dos nossos trabalhos. Que bom, bom saber disso também. Franklin, foi muito bom a conversa contigo, brigadão aí pela disponibilidade, um tempo para bater um papo também, falar um pouco da profissão do optometrista, as ópticas também, né, que precisam contar com esse trabalho, né, Franklin? Eu acho que também tem esse papel fundamental aí na profissionalização cada vez mais do serviço prestado também para o consumidor de modo geral, no caso paciente, né, Franklin? Perfeito. Então, o desenvolvimento de uma optometria forte no Brasil, de profissionais de saúde visual, não só o optometrista, né, o próprio oftalmologista, de forma cada vez a prover mais cuidado de saúde para a população, lógico que vai ter um impacto positivo também no trabalho das ópticas, né, que vão acabar se profissionalizando, que vão ter uma capacidade de atender esses pacientes, para eles clientes, cada vez maior, né, que contam com esses profissionais, tanto oftalmologistas como optometristas, também como parceiros, né, porque a óptica também demanda de profissionais de saúde para orientar os seus colaboradores, para entender como funciona a visão. Então, hoje a gente tem um amadurecimento aí do setor e isso vai impactar, inclusive, nas ópticas, né? Tá certo. Obrigado pela disponibilidade. Até a próxima. A gente volta a conversar. Valeu, Franklin. Obrigado, Paulo. Um bom dia para todos. E, mais uma vez, agradeço pelo espaço aqui e poder falar um pouquinho da nossa profissão. Muito bem. A gente fica contente em poder conversar, então, com o vice-presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria do Paraná, o Franklin Kerber, ao vivo com a gente aqui na Integração 1380. Já temos agora 8 da manhã com mais 53 minutos, 8h53. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com você aqui na programação da Integração 1380.